Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o tópico gerenciamento de memória, com um tópico extra interessante. Então, para começar, por que falar sobre gerenciamento de memória? Então, falar sobre esse conceito é bastante importante porque de vez em quando a gente vai mexer com C, se formos a mexer com C, então em C é tudo feito manualmente. E, nesse caso é bom percebermos como é que isso funciona por debaixo dos panos, que é para conseguirmos lidar muito bem com essa situação e depois termos também o conhecimento, né? Que é importante. Então, por que C? Escolhemos C para essa aula, para esse vídeo, porque C é uma linguagem que nos permite lidar com a memória diretamente. Não há, ali muita lógica por debaixo dos panos, é simplesmente o acesso direto à memória. E o que espera dessa sessão? Bom, nessa sessão nós vamos falar sobre ponteiros, endereços, arrays, sobre algumas práticas quando estamos a lidar com alocação dinâmica de dados. Então há muito conteúdo interessante e espero que gostem. Então, para começarmos, vamos falar sobre memória, ok? O que é memória, afinal das contas? Bom, quando nós temos um programa, ele é um arquivo no nosso sistema de ficheiros. Então, quando abrimos esse programa, ele passa a se chamar processo, que é quando está a correr na memória RAM. Então, a memória RAM, a memória simplesmente é um lugar onde fica lá o nosso executável, os recursos, as variáveis que ele possui. Então, esta memória ela vai se dividir em seções, cada seção com uma função específica. A primeira seção é a seção chamada de stack. Essa seção ela é destinada, é reservada para uso com funções, ok? Então, como assim uso com funções? Essa pode ser a pergunta. Nós sabemos que todas as funções, elas em algum momento vão precisar de memória para poderem funcionar, para poderem ser utilizadas. Estamos aqui a falar sobre argumentos, estamos aqui a falar sobre variáveis locais, não é? Então, argumentos e variáveis locais de uma função são armazenados na stack. Depois temos a heap, que é uma região de memória onde trabalhamos com a memória que nós alocamos dinamicamente, ok? Existe uma forma de alocar memória dinamicamente, sobre a qual vamos falar mais para frente aqui no vídeo, e quando nós alocamos desta forma, estamos usando a região heap da memória. Depois temos a região BSS, que é dedicada ali a variáveis não inicializadas. Depois temos a seção data, que é onde guardamos lá variáveis que possuem um valor inicial. E por fim temos a seção text, que é onde estão as instruções do nosso executável, que já se encontra a correr no caso. Então, agora que percebemos sobre o layout desta memória, vamos avançar e falar aqui sobre... Agora que percebemos sobre as partes da memória, vamos aqui avançar e falar sobre o layout, que é a forma como esses blocos se encontram organizados. Então, a organização da memória segue essa estrutura aqui, onde no topo nós temos stack, depois um pouco mais para baixo temos heap. Então, a stack e a heap, elas crescem em direções, uma em direção à outra. E por que isso é feito? Por que isso é feito assim hoje em dia? Bom, na verdade é feito assim por tradição mesmo, porque no início, quando os computadores tinham recursos bastante limitados, precisava-se de uma forma de garantir que a memória fosse usada do jeito mais eficiente possível. E esse jeito consiste em fazer com que a stack e a heap cresçam uma em direção à outra, ok? Depois temos a BSS, temos a data, temos text, que encontram-se ali abaixo da heap. Então, basicamente, esse é o layout que a memória vai seguir ali quando o nosso programa estiver a ser executado. Então, agora que já percebemos sobre layout e sobre, enfim, a memória em si, vamos falar sobre um conceito bastante importante, bastante interessante aqui em programação no geral, que é o conceito de ponteiros. E, claro, de referências também. Eu vou pedir uma atenção especial aqui do pessoal, que é para hoje ninguém sair com dúvidas sobre o que ponteiros são, ok? Então, as variáveis, a memória, eu não sei o que vem à cabeça quando falam sobre isso, né, para vocês ali, mas o que acontece na realidade é que a memória está dividida em blocos, ok? Cada bloco possui uma certa informação. Então, esses blocos, fora possuírem informações, também possuem endereços, a partir dos quais nós podemos chegar até eles, ok? Por exemplo, temos uma variável aqui que contém um valor descartes e o endereço é 120. Estamos juntos. Temos outra variável aqui que contém hello world e o endereço é 125. Ok? Então, estes endereços nos permitem chegar até aquela variável. Um ponteiro vai ser uma variável que, no seu valor, ela vai armazenar o endereço de outra variável. Ok? Por exemplo,
aqui embaixo, na última variável, entre aspas, que nós estamos a guardar o endereço 121, não é? E 121 é o endereço da variável que contém o valor 10. Então, um ponteiro é basicamente isso, uma variável que guarda o endereço de outra variável. Estamos juntos? Então, ao avançarmos, temos aqui um exemplo que é mais próximo da prática, não é? Mas na verdade não foge daquilo que estamos a falar anteriormente. Temos aqui uma variável A, que é do tipo inteiro. Então, A recebe o valor 10. E depois estamos a criar um ponteiro. Sobre a sintaxe do ponteiro nós discutimos no vídeo anterior ali, que vou colocar na descrição, que é sobre estruturas de dados sequenciais, estruturas de dados lineares. Mas a ideia é que temos aqui uma variável chamada ptr, e ptr é um ponteiro. É um ponteiro por quê? Porque temos essa asterística aqui atrás. Isto é que nos diz que estamos esperando um ponteiro. Então, nós queremos que esta variável ptr guarde o endereço da variável A. E para fazer isso, nós vamos usar o e-comercial, que é basicamente a referência. E-comercial significa referência. E referência o que significa? Significa endereço daquela variável. Ok? Então, aqui estamos a dizer que ptr vai receber o endereço da variável A. Onde é que se encontra A? É a variável que nós criamos aqui em cima. Estamos juntos? Então, basicamente, o que estamos a fazer aqui. Ao fazer isso, a variável A, que por exemplo seria esta que se encontra no endereço 121, ela permanece com o valor 10, e a variável ptr, que por exemplo seria esta aqui abaixo, recebe o endereço da variável A, que é 121. Então, basicamente, o que estamos a fazer quer dizer ptr receba o endereço da variável A. E agora que ptr recebeu aquele endereço da variável A, nós podemos aceder ao valor que se encontra naquele endereço. Estamos juntos? Então, como é que fazemos para aceder ao valor que se encontra naquele endereço? Basicamente, nós colocamos o asterístico antes da variável. Aqui deveria ser ptr, mas ok, vamos perdoar. Então, asterístico ptr igual a 11. O que isso significa? O asterístico é um operador que vai dereferenciar uma variável. E o que significa dereferenciar uma variável? Significa obter o valor que está sendo apontado, obter aquela variável original, que no caso é a variável A. Nessa variável que nós colocamos aqui o valor 10. Então, ao escrever asterístico ptr recebe 11, basicamente estamos a fazer o quê? Estamos a pedir estamos a dizer para a CPU colocar naquele endereço 121 o valor 11. Então, agora o A passa de 10 para 11, ok? Eu acho que deu para entender. Então, agora que deu para entender, vamos para a prática, vamos escrever um pouco de código, que é para ver como é que isso acontece ali, né? No código C, no caso. Então, vou aqui mudar para o meu editor de código. Eu, se fosse vocês, faria o mesmo, só para acompanhar a live como deve ser, ou acompanhar o vídeo como deve ser. Então, vamos aqui lembrar os velhos tempos de C. stdio, que é para incluir a biblioteca de entrada e saída, e pronto, já podemos avançar para a função principal, para a função main. Vamos ter aqui int main, e pronto, agora vamos criar a variável A, como no exemplo recebe o valor 10, e depois vamos criar um ponteiro que nos permita chegar até a variável A. E como nós vimos, é só escrever int, escrever asterístico, ptr, dizer que recebe o endereço da variável A. Então pronto, agora nós temos um ponteiro que está ali a apontar para a variável A. O que isso significa? Significa que a variável ptr tem o endereço da variável A. Nada mais do que isso. Nós dizemos ponteiro, nada mais é do que o endereço, do que uma variável que guarda o endereço de outra variável. Ok, então, dando continuidade, agora o que queremos fazer é tentar modificar aquela variável A partir do ponteiro que nós temos aqui. Então, podemos primeiramente fazer o que fizemos no slide, né? Que é mostrar o que se encontra na variável A. Então, printf, %d de integer, aqui assim, ou %i se quiserem, depois a variável. Então, vamos aqui compilar isto e executar, que é para darmos uma olhada na saída. Então, ao executar o programa, nós percebemos que temos aí como saída o valor 10. É o que estávamos a esperar. Então, agora vamos modificar essa variável a partir do ponteiro. E como vimos também no slide, a ideia é dereferenciar aquele ponteiro, dereferenciar o valor que está sendo apontado para podermos aceder e modificar, ou fazer leituras, caso queiramos fazer leituras. Então, no caso, vamos ter asterístico, ptr, que é aquele ponteiro sendo dereferenciado, recebe, por exemplo, 11, que é o que estava lá no slide. Daqui vamos fazer o quê? Vamos voltar a mostrar o que se encontra na variável A.
E como vocês podem ver, como podem constatar, nós percebemos que a variável A muda. Agora já não é 10, passou a ser 11. Ok? Interessante, eu acho que é super interessante este aqui assim. Então, o que fizemos basicamente foi usar o ponteiro para apontar para aquela variável, ok? E ao apontar para aquela variável, nós já podemos ter o controle daquela variável. E como é que nós temos o controle? Dereferenciando o ponteiro. Ao dereferenciar o ponteiro, você está basicamente a trazer o valor que está sendo apontado e com base nessa operação você consegue modificar aquele valor para qualquer outro que queiras modificar. Estamos juntos? E já agora, sobre avançarmos, existe também um conceito muito interessante chamado ponteiro de ponteiro. O que isso significa? É simples. O que é um ponteiro? Um ponteiro é uma variável que guarda o endereço de outra variável. E o que vai ser um ponteiro de um ponteiro? Basicamente vai ser uma variável que guarda o endereço de uma variável que, por sua vez, também guarda o endereço de outra variável, ok? Parece complicado, mas não é. É basicamente o que fizemos aqui, só que é um nível em que temos um ponteiro sendo apontado. Então, como é que isso fica? Teremos aqui um int, não é? E um ponteiro. Nós vimos que para criar um ponteiro, colocamos asterisco. Então, colocamos asterisco, esse ponteiro vai apontar para o quê? Vai apontar para outro ponteiro. Então, colocamos asterisco de novo, ok? E daí teremos a variável, por exemplo, ptr2. E ptr2 vai receber endereço do quê? Endereço de A. Assim? Não, assim está errado. Por quê? Porque ptr é um ponteiro de ponteiro. Aliás, ptr2, né? É um ponteiro de ponteiro. E A é o quê? A é uma simples variável. Ponteiro de ponteiro não pode apontar para uma simples variável. Ele deve apontar para um ponteiro também. Porque a ideia é essa, né? Apontar para um ponteiro, ponteiro de ponteiro. Então aqui nós teremos de levar o endereço de memória de ptr, porque ptr é um ponteiro. Estamos com um ponteiro de ponteiro. Ok, eu não sei quantas vezes vamos falar ponteiro aqui, mas habituem-se, vamos avançar com isso. Então, agora o que vamos fazer é dereferenciar, ok? Então, ao dereferenciar aquele ptr2, o que nós temos? Nós temos ptr. É basicamente o que é basicamente igual a escrever ptr, é a mesma coisa. ptr2 dereferenciado é ptr, ok? E agora, se quisermos ter a variável lá, o que vamos fazer? Vamos dereferenciar mais uma vez. E agora temos o quê? Primeiro pedimos o valor que estava sendo apontado, que era um ponteiro. E depois pedimos o valor que estava sendo apontado por aquele ponteiro, que é um número inteiro A. É um número inteiro, aquele valor que está lá na variável A. Então, se colocarmos aqui 12, basicamente estamos a modificar aquela variável A, mas a partir de um ponteiro que aponta para outro ponteiro que está a apontar para aquela variável. Ok? Então, agora se formos a correr o programa, vamos notar que no final a variável A recebeu o valor 12. Por quê? Porque fizemos aquela manipulação lá. Ok? É um tópico super interessante. Eu acho que está claro, está muito claro. Então, vamos fazer agora é avançar e falar sobre outro. Enfim, falar sobre o que temos aqui a seguir no nosso slide, né? Então, dando continuidade, vamos aqui falar sobre dados e seus tipos. Porque quando estamos a falar de ponteiros, nós temos dados. Quando estamos a falar de variáveis, nós temos dados. Então, para quem, enfim, só para lembrar, só para recordar, as variáveis elas possuem tamanhos diferentes, ok? O espaço que nós vamos usar para guardar um caractere não é o mesmo espaço que vamos usar para guardar um número inteiro. Há uma diferença, ok? Então, esta tabela aqui vai basicamente nos fazer recordar sobre os diferentes tamanhos que essas variáveis possuem. Então, char e bool possuem um byte, infelizmente, bool possui um byte em vez de um bit. Mas a ideia é basicamente essa. Isto aqui é mais para questão de revisão mesmo, é mais para questão de entendermos do que para aplicação prática, porque na prática nós iremos usar o conhecimento do compilador. O compilador geralmente sabe qual é o tamanho da variável e vai lembrar que esse tamanho às vezes pode variar de acordo com a arquitetura, mas geralmente há de ser isto que aqui nós temos, isto que temos aqui à frente. Ok, então avançando, vamos falar sobre um outro tópico super interessante aqui que são arrays, ok? Tudo bem que a gente já sabe o que são arrays até um certo ponto, mas aqui vamos perceber de arrays, vamos entender um pouco mais de arrays no contexto de gerenciamento de memória. No contexto de gerenciamento de memória, o que vai ser um array? Ok? Então, array, como todos já sabem, até agora, não é? É um conjunto de variáveis homogêneas, ou seja, variáveis do mesmo tipo, que possuem um tamanho fixo. Ok? Temos 50 variáveis do tipo inteiro. Então, ali é um array de inteiros. Aqui, por exemplo, temos 4 variáveis, entre aspas, do tipo caractere. Então, é um array de caracteres, porque essas variáveis, esses valores estão armazenados de maneira contígua, quer dizer, é um valor a seguir a outro.
Então temos o R, temos o E, temos o N, temos o E, e eles estão contíguos, estão um a seguir ao outro. E só para recordar, arrays possuem índices, ok? Então, um array no índice 0 é o primeiro elemento, no índice 1 é o segundo elemento e por aí vai, ok? Hoje mesmo vamos perceber porque que arrays começam em 0. Essa dúvida vai desaparecer, ou pelo menos é suposto que já esteja mais ou menos resolvida. Então, algo que talvez não saibamos sobre arrays é que, fora esta representação, fora serem valores que estão contíguos um a seguir outro, na realidade, por debaixo dos panos, arrays basicamente são ponteiros para uma certa região de memória, ok? E naquela região que nós encontramos o primeiro elemento daquela nossa coleção, daquele nosso conjunto de elementos. Então, isso que aqui atrás temos como sendo um simples conjunto de valores, que é R, E, N, E, na verdade é basicamente uma variável, um ponteiro, que aponta para uma região de memória onde temos ali o valor R. E depois do valor R, nós temos outra região, temos outro bloco, porque falamos aqui, a memória ela está dividida em blocos. Então, no bloco a seguir, nós temos um valor E, depois temos outro bloco com valor N e finalmente um bloco com valor E. Então, a ideia por detrás de arrays é basicamente essa. São ponteiros para uma região de memória, não é? Onde encontramos um elemento e a seguir temos outros elementos daquela mesma coleção, de maneira contígua, ou seja, um a seguir ao outro. Ok? Então, vamos agora perceber como é que isso acontece na prática. Na prática, o que isso significa? O que significa que ser um array ser um ponteiro para uma região contígua, onde temos ali elementos similares? Vamos voltar ao código, que é para percebermos um pouco disso. Ok? Então, vamos aqui ao código. Vamos fazer primeiramente criar uma variável normal, né? Vamos criar aqui um array chamado nome, vai ser basicamente o que temos lá no slide. Então, há de receber aqui primeiro a letra R, depois a letra E, depois a letra N e finalmente a letra E. Ok, então aqui está o nosso array. E como nós vimos, nós podemos fazer aqui uma apresentação, né, dos elementos que se encontram lá com base no índice. Por exemplo, vou fazer aqui a apresentação do elemento, que no caso é caractere, por isso %C. Depois, uma nova linha, devo mostrar nomes em que posição? Na posição 0, ou seja, a primeira letra que se encontra naquele array. Então, se eu correr esse programa, eu tenho ali R, nada fora do normal, exatamente o que eu estava à espera. Então, se eu colocar, por exemplo, o índice 2, terei ali o terceiro elemento. Então, corre o programa nos dá N, nada fora do normal, é o que estava à minha espera. Ok? Então, dando continuidade, vamos aqui mudar um pouco as coisas e criar um ponteiro para caractere, vamos chamar de PTR. Ok? E agora eu vou dizer que PTR recebe nomes. Percebam um detalhe aqui que nós não vimos antes. Um detalhe que, ok, antes era diferente, não que não vimos. Quando nós criamos um ponteiro para inteiro, o que aconteceu? Nós temos aqui um int a, por exemplo, vamos ter um int aqui PTR para a, e ele recebe o quê? O endereço de memória da variável a. Mas, se forem observar aqui embaixo, criamos um ponteiro para caractere e passamos nomes, sem passar aqui endereço de memória. Nós não estamos a dizer que queremos endereço de memória. O que isso significa? Por que o compilador não está a dar erro? Porque aqui, por exemplo, se não colocarmos o comercial, o compilador dá erro. Então, o compilador não dá erro porque é exatamente aquilo que nós estamos a conversar. Os arrays são ponteiros, ok? São ponteiros para um certo elemento e depois temos ali outros elementos contíguos. Então, fazer PTR, que é ponteiro, receber nomes sem passar aí comercial, está correto. Porque nomes, entre aspas, é um array. Aliás, é um ponteiro, ok? Então, o que vamos fazer agora é mostrar se encontra logo a seguir ao ponteiro, ok? Então, se eu colocar ali o asterístico antes de PTR, eu estou a dereferenciar. Estou a pegar o valor que está sendo apontado. E é isso que eu quero fazer. Quero mostrar que se encontra naquele primeiro valor do PTR. Como podem ver, ao dereferenciar PTR, nós temos a letra R, que é basicamente o primeiro elemento daquele array. Ok? Então, o que vamos fazer agora é criar uma outra variável, só para simplificar. Vamos ter aqui letra. E letra vai receber aqui asterístico PTR. Ok? Basicamente o que queremos fazer é... Então, aqui vamos mostrar a letra. Vamos escolher o programa, nada novo, basicamente o que fizemos anteriormente. Então, agora vem um detalhe interessante. O que acontece, porque lembrem, ponteiro
guarda o endereço de memória de uma variável. Então, este ponteiro aí tem um endereço de memória. Eu até posso vir e forçar as coisas aqui para mostrar, mas o que? Não é o foco. Então, o ponteiro guarda o endereço de memória. Tem aí um número, ok? Então, se tem aí um número, o que acontece se aumentarmos 1 naquele número? Por exemplo, se for 1100, aumentarmos 1 para ser 1101, o que vai acontecer? Então, se formos aqui e aumentarmos, fazemos ptr mais 1 e guardarmos o resultado em letra, o que vai acontecer quando corrermos o programa? Basicamente, ele vai nos mostrar a segunda letra. Ou seja, fazer ptr mais 1 não tem diferença, não é? Fazer ptr na posição 1. Ok? Então, basicamente, está no mesmo. Nós estamos a pedir ali aquele ponteiro mais tantas unidades. Estamos a pedir aquele endereço de memória mais tantas unidades. Então, se eu fizer ptr mais 1, basicamente estou a pedir o segundo elemento. Ok? E o que aconteceria ali se tivéssemos de usar aquela sintaxe, essa sintaxe que estamos a usar agora, que é a sintaxe dos arrays. Então, isso é só para mostrar que ponteiros e arrays são a mesma coisa. Array é apenas, enfim, um conjunto de valores que estão contíguos. Certo? Certo. Então agora vamos avançar, né, e falar sobre um outro tópico extra interessante. Deixa-me lá voltar aqui ao slide. Arrays, na verdade. Então, agora que já entendemos um pouco sobre ponteiros, sobre alocação, aliás, alocação não, já falamos sobre ponteiros, regiões da memória, arrays, etc. Vamos falar sobre alocação dinâmica, ok? Que é um tópico muito interessante. Nós falamos ali que a alocação dinâmica é o que acontece com a heap, aquela região de memória, ok? Então, como é que acontece? O que é alocação de memória e quando acontece a alocação de memória dinâmica? Bom, primeiro, a alocação de memória, sem falarmos de dinâmica ou de estática, que é outro tipo, é o simples ato de reservar memória para utilização na aplicação, ok? Alocar memória significa reservar a memória para nós utilizarmos, significa trazer a memória e fazer ela disponível para o nosso programa. Então, a alocação ela pode ser dinâmica, que é esta, ou estática, que basicamente é aquela que o compilador ele vai utilizar, é aquela que o compilador vai fazer de maneira automática. E a alocação estática é aquela que acontece na stack, na pilha, ok? O que isso significa? Significa que todas as variáveis que nós criamos dentro de uma função, elas são alocadas estaticamente, são alocadas na pilha. Pelo menos em C é assim. Outras linguagens podem mudar um pouco essa lógica, mas a ideia primordial, a principal ideia é essa. Sempre que criamos uma variável na nossa função, ela é alocada estaticamente. Então, quando é que vai acontecer a alocação dinâmica? A alocação dinâmica é aquela que vai acontecer quando nós, como programadores, manualmente ou através de uma biblioteca, pedimos ao computador para nos fornecer uma determinada quantidade de bytes. Okay? A alocação dinâmica é aquela que é feita manualmente pelo programador. E geralmente é quando, enfim, temos ali uma situação em que o número de elementos ou a quantidade de valores que precisamos não é determinada logo do princípio. Ok? Então, agora que já sabemos o que é a alocação dinâmica, vamos falar sobre alguns mecanismos que C nos fornece. Então, C fornece, através da biblioteca stdlib, vários mecanismos sobre os quais iremos falar apenas de 4, que são malloc, calloc, realloc e free. Ok? Então, malloc, que significa memory allocation, basicamente o que ele faz? Ele vai alocar uma determinada quantidade de bytes para o nosso programa. Nós podemos ir lá e dizer, malloc, estamos a pedir 50 bytes. Então ele vai trazer 50 bytes para o nosso programa. E o que ele vai nos dar? Vai nos dar o ponteiro para aqueles 50 bytes. Então, a partir do ponteiro, nós faremos o devido uso e ao final dessa sessão, ao final deste uso, nós devemos devolver. Mas já não falamos sobre como é que devolvemos. Ok, por enquanto vamos ter aqui um exemplo básico sobre o malloc, que é para percebermos como é que esse malloc vai se comportar ali no nosso código. Então, como nós dissemos, estas funções fazem parte da biblioteca stdlib. Então vamos aqui incluir Standard Library, que é a biblioteca padrão do C. Então, para poder fazer uso do malloc, nós precisamos saber quantos bytes iremos utilizar, quantos bytes precisamos, não é? É como se estivéssemos a pedir por uma certa quantidade de caixas, por exemplo. Então, precisamos saber quantas caixas estamos a precisar. Então, para tal, precisamos saber o tamanho da variável. Por exemplo, se queremos alocar um inteiro,
temos que saber quantos bytes o inteiro pesa, entre aspas. E vimos lá naquela tabela quantos bytes o inteiro pesa. São 4. Mas daí surge uma pergunta. René, eu preciso saber sempre o tamanho de um certo tipo de variável? Não, não há necessidade. O C nos fornece uma forma de obter o tamanho de um tipo de variável. E essa forma é um mecanismo chamado sizeof. Então, sizeof, uma certa expressão, vai devolver o tamanho daquela expressão, ou tipo. Não é? Se eu colocar aqui int, então nós teremos uma variável, que é uma variável inteira, por sinal, chamada tamanho int. Então, tamanho int contém um tamanho de uma variável inteira. Se eu for aqui fazer o printf, estava prestes a fazer sizeout por alguma razão. Então, fazer o printf daquela variável, o que ela nos dá? Ela nos dá 4. Então, basicamente, o tamanho de bytes necessários para armazenar o número inteiro. Colocamos aqui, por exemplo, long, ok? Long. O que temos aqui? Qual é o tamanho de long? Corremos o programa e ele nos diz que long necessita de 8 bytes para ser armazenado. Então, agora que já sabemos como obter o tamanho de uma variável, podemos fazer a alocação sem nos preocuparmos ali sempre com quanto é que pesa essa variável, quantos bytes são necessários. Não precisamos, é só dizer ali sizeof, a expressão, e o compilador vai nos informar sobre o tamanho daquela variável. Ok? Prontos? Então, vamos fazer agora é alocar o número inteiro e fazer uso daquele ponteiro que foi alocado. Então, como é que fazemos isso? Precisamos criar um ponteiro. Então, int, asterístico, ptr, há de receber aqui o quê? Malloc, depois passamos o tamanho, ok? Poderíamos passar aqui 4, mas não é uma boa prática porque não temos certeza se realmente o inteiro pesa 4 bytes naquela arquitetura. Então é sempre melhor, é sempre bom dizer sizeof e depois a expressão que nós queremos. Nesse caso aqui é o int, ok? Então, aqui alocamos e pronto, podemos fazer uso daquela variável. Como é que faremos uso? Dereferenciando. Lembrem-se, temos um ponteiro, queremos aceder o valor, queremos fazer uso, vamos dereferenciar. Então vamos aqui fazer a dereferenciação, vamos fazer aqui o asterisco ptr, colocar aqui por exemplo o valor 10 e depois mostrar, né, que é printf, valor aí, asterisco, que é para aceder o valor. Então, a gente vai aqui correr o programa e o que nós temos? Ele nos mostra 10, exatamente aquilo que estávamos à espera, ok? Alocamos manualmente um inteiro, colocamos ali o valor 10 naquele inteiro e depois fizemos uso, ok? Então, agora surge uma pergunta. E se eu quiser alocar um array? Se eu quiser alocar ao invés de um inteiro, alocar, por exemplo, se eu quiser ao invés de um inteiro, alocar 100 inteiros. O que eu faço? Qual é a abordagem a se tomar? Aqui a abordagem a seguir é simplesmente vir e dizer sizeof, aquilo que nós queremos, no caso é um int, multiplicamos pelo número de elementos, caso queremos 100 inteiros, 100 números inteiros. Então vou aqui correr e nada mudou. Por quê? Porque estamos a aceder simplesmente ao primeiro elemento. Nós podemos vir aqui e dizer, por exemplo, ptr na posição 0 recebe 10. Depois dizer ptr na posição 1 recebe 20. Não há problemas. Por quê? Porque nós alocamos 100 números inteiros. Então posso mostrar aqui o primeiro valor, que é ptr na posição 0, ok? Depois vou aqui mostrar o segundo valor, que é ptr na posição 1. Então vou correr o programa e ele mostrou ali 10 e 20. Ok? Certo. Então, este programa aqui, ele está correto, ele está implementado de maneira correta. De princípio, sim. Por quê? Porque a memória que o programa consome, a memória que o processo consome, ela somente é consumida, essa memória somente é utilizada enquanto o processo está sendo executado. No caso, o que vai acontecer? Vamos alocar 100 bytes, vamos usar os primeiros 8 bytes e depois vamos terminar o programa. O que significa que aqueles 100 bytes que foram alocados manualmente serão devolvidos ao sistema para serem utilizados por um outro programa, ok? Neste caso aqui, it's safe, mais ou menos, não está bem safe, mas podemos considerar que é safe, que é seguro trabalhar dessa forma. Mas, conforme o programa cresce, conforme nós vamos fazer mais alocações, o que vai acontecer? À medida que nós alocamos as variáveis, à medida que nós alocamos a memória, nós vamos pedindo mais memória ao computador para a nossa aplicação e como o computador não pode negar, ele vai fornecer mais memória. E o que vai acontecer? Depois de um instante, a aplicação está com 5, 6, 7 GB de memória, se tiver no sistema, e nenhum outro programa no sistema vai utilizar aqueles 7 GB. Então, um programa que nós temos vai consumir muita memória.
e não vai estar a consumir para fazer nada, provavelmente. Então, para evitarmos essas situações, existe ali um outro mecanismo, que aqui na lista dos mecanismos é o quarto mecanismo, este free, aqui assim. O free serve para devolver a memória que foi alocada dinamicamente, ok? Então, no exemplo que nós temos ali no código, deixa-me voltar para o código, nós estamos a pedir 100 números inteiros, 100 int, 100 vezes 4, 400 bytes, é o que estamos a pedir aqui para o nosso programa. Depois de usarmos esses 400 bytes, o recomendado é devolvê-los para o sistema, ok? E como é que vamos fazer essa devolução? Nós teremos de usar o free, que é basicamente liberar aqueles bytes, devolvê-los à natureza para que possam ser utilizados por outras entidades, por outros programas, no caso, no sistema. Então, para fazermos isso, nós temos de vir aqui e dizer aqui free, depois passamos o ponteiro, free pt. Então, agora se corrermos o programa, visivelmente não teremos nenhuma diferença, mas em termos de lógica, em termos de funcionalidade, esse programa aqui está muito melhor que o anterior. Porque depois de usarmos aquela memória, o que é que estamos a fazer? Estamos a devolver a memória para o sistema, ok? Certo. Então, já falamos sobre o malloc, que aloca a memória, e já falamos sobre o free, que devolve a memória que foi alocada. Certo. Então agora vamos falar sobre uma outra função super interessante aí também, que é o calloc, ok? calloc, este aqui é assim. Como é que o calloc funciona? Bom, o calloc ele é similar ao malloc em termos de funcionalidade, mas tem algumas peculiaridades. Primeiro é que o calloc sempre zera a memória que ele aloca, ok? Deixa-me lá dar-vos um exemplo muito interessante aqui sobre malloc. Estamos aqui a alocar 100 números inteiros, não estamos a fazer nada com esses 100 números inteiros, estamos aqui a correr. O que é que acontece quando corremos o programa? Ele mostra números aleatórios, ele mostra aquilo que chamamos de lixo de memória. Por quê? Porque o malloc simplesmente vai, pede tantos bytes ao sistema operativo, recebe aqueles bytes e disponibiliza para a gente logo de imediato, ok? Então, se eu correr o programa agora, o que acontece? Ele mostra lixo de memória, mostra qualquer coisa que tiver sido encontrada naquele bloco e disponibiliza para a gente. Então, pedimos 100 bytes, ele pediu 100 bytes, não faz nada, simplesmente ele nos entrega. E se aqueles 100 bytes estavam a ser utilizados por um outro programa, nós teremos o lixo, entre aspas, daquele programa. Teremos aquele valor que foi utilizado lá disponível para a gente, ok? Então, isso não é bom em alguns casos, né? Quando a gente faz simplesmente guardar a variável, se quisermos, por exemplo, acumular, se quisermos contar valores para ir acumulando aquilo que a soma, não será bom, porque teremos de zerar isso no início. Então, o calloc é uma forma de alocar memória que, primeiramente, zera os valores que estão alocados. Ou seja, coloca zero em todo aquele segmento de memória, em todos aqueles blocos de memória que ele pediu ao sistema operativo. Então, fora colocar zero em todos os blocos de memória que ele pediu ao sistema operativo, ele também possui uma assinatura diferente que o malloc. O calloc recebe, primeiro, o número de elementos que a gente quer alocar, por exemplo, 100, e depois recebe o tamanho de cada um daqueles elementos. Aqui, no caso, estamos a alocar 100 elementos, cujo tamanho é o tamanho de um inteiro. Então, estamos a alocar 400 bytes, como fizemos anteriormente. Então, outra diferença, não se deixem levar por essas indicações, é basicamente 100, size of int. Temos aqui a minha ideia a dar uma dica sobre o que podem ser esses valores. Então, se corrermos o programa agora com calloc de utilização, vamos notar o quê? Que aqueles elementos que nos foram trazidos, eles já vêm manualmente, já vêm ali automaticamente, eu quis dizer, com o valor zero, ok? Então, já alocamos ali 400 bytes, todos os 400 bytes tiveram zero, sendo colocados neles e depois foram disponibilizados. Isto aqui tem suas vantagens. A primeira é essa, nós temos valores sendo atribuídos para a gente e esses valores já vêm zerados. Mas, em contrapartida, temos também desvantagens aqui. Quais são? Uma delas é a necessidade de se atribuir, de se colocar zero em todos os elementos que foram alocados. Então, aqui o calloc teve de passar por todos os 400 bytes e colocar zero em cada um deles. Agora imagine se nós alocarmos, entre aspas, 1 terabyte. Teremos de colocar zero em todos os blocos que foram alocados. Isso não é muito bom, né? Isso é um problema porque vai necessitar de processamento. Vamos precisar processar alguma coisa para colocar zero nesses blocos que foram alocados, ok? Então o calloc tem suas vantagens, mas por outro lado tem suas desvantagens. Prontos.
Já falamos sobre o malloc, já falamos sobre o calloc, já falamos sobre o free. Agora falta uma outra função, um outro mecanismo, que é o realloc. O realloc é um mecanismo para lá de especial, é o meu favorito de todos. E por que ele é o meu favorito dessa lista de métodos, dessa lista de mecanismos? O realloc, ele é um mecanismo que, primeiro, permite alocar memória, ok? A gente pede 400 bytes, ele nos dá 400 bytes. Mas a diferença do realloc é que, fora nos dar memória, ele também nos permite alterar o tamanho, ou tentar alterar o tamanho, de uma memória que já foi alocada anteriormente, ok? Como é que seria isso na prática? Na prática, teremos um exemplo ali. O João fez um programa que aloca 400 bytes para guardar números inteiros. Só que depois ele percebeu que precisava guardar mais outros 50 bytes. O que ele teria de fazer com o malloc ou com o calloc? Ele teria de fazer malloc depois para guardar aqueles 450 bytes e depois copiar tudo que ele guardou anteriormente nos 400 para aquele novo espaço de memória, ok? Por exemplo, se tivermos alocado 50 elementos e precisamos de mais um, nós somos obrigados a fazer malloc de 51, copiar todos os 50 que temos anteriormente e passar para aqueles 51, tendo aquele um de sobra agora. Então, o realloc, ele é uma função que nos permite fazer isso já de uma forma um pouco mais simples. O realloc, como é que ele funciona? Vamos lá ver aqui na prática. O realloc na prática permite que a gente volte a alocar memória, reaproveitando, sempre que possível, uma sequência, um tamanho, dados ou um espaço que alocamos anteriormente. Ok? Vamos ter aqui um exemplo bastante interessante. Vou ter aqui, primeiro, malloc, por exemplo, não é? De 4 números inteiros. Então, vou ter aqui 4 vezes size of int, ok? Então, aloquei 4 números inteiros e quero fazer uso. Então, fiz uso, coloquei aqui, por exemplo, nesses 4 números, vamos fazer aqui um for interessante, ok, vamos lá, vamos fazer um for, inicia de 10, ok, vamos começar de 0 mesmo, tanto faz, né? Então, vamos começar de 0 até 4, depois colocamos ali em ptr, na posição de i, ok, colocamos o i mais um, basicamente vamos colocar 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, aqui o que vamos fazer depois é mostrar cada um daqueles valores. Fazer um for, mais uma vez, e depois de apresentar ptr na posição de i. Então, se corrermos esse programa aqui que nós temos 1, 2, 3 até 4. É isso que nós temos aqui embaixo. Ok, agora percebeu-se que precisamos alocar mais um elemento. Ok? Já tínhamos os 4, mas agora precisamos de mais um elemento, que é o quinto. O que fazemos? O que faremos agora? Sem um realloc, nós teremos que fazer um malloc de novo e copiar elemento por elemento para o novo array, para o novo bloco, para o novo espaço. Mas com o realloc a vida fica muito mais simples. Como é que fazemos isso? Faremos aqui o realloc, ok? Então, passamos aquele endereço que já foi alocado anteriormente, que é o ptr, depois passamos o novo tamanho. Agora eu quero 5 elementos, então é 5 vezes size of int. Ok? E daí podemos escolher o programa. E daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar no último elemento, fazer ptr na posição 4, não 5, por 5 é o tamanho, recebe aqui o número 5. Então aqui ao invés de ir até 4, eu vou até 5. Então, se correr o programa agora, o que vai acontecer? Eu vou mostrar de 1 até 5. E pronto, temos ali os elementos sendo apresentados. Ok? Nós estamos a fazer o free e pronto, temos aqui um problemita, mas ok, vamos avançar, vamos analisar com mais calma isso. Então, a ideia do realloc é basicamente essa. Tivemos um problema por quê? Porque o realloc ele retorna o ponteiro para a nova região que foi alocada. E no caso, fazer isso aqui assim não é suficiente. Nós temos que fazer o quê? Temos que dizer que ponteiro agora recebe o que foi alocado anteriormente. Estamos juntos? Então, assim, se voltarmos a correr o programa, o que acontece? Nós agora temos o endereço correto, ok? Antes tínhamos um pequeno bug, porque simplesmente fazer realloc de ponteiro não muda nada no nosso programa. Estamos a voltar a criar aquele novo espaço, mas depois nós estamos a fazer uso, nós estamos a usar esse novo espaço que é maior, que tem 5 elementos ao invés de 4. Então agora vamos ter aqui ptr a receber aquele novo espaço e pronto, podemos fazer uso sem nenhum estresse daqueles elementos. Então a ideia é basicamente essa, não é? São esses os 4 mecanismos de alocação dinâmica de memória sobre o qual eu queria convosco aqui falar. Então, dando continuidade,
Vamos falar sobre alguns erros comuns quando estamos a trabalhar com alocação dinâmica de memória, porque isso é uma operação, entre aspas, perigosa. A gente deve tomar cuidado quando lida com alocação dinâmica. Como viram anteriormente, o programa crashou ali, ele deu um erro. Então aqui está uma lista dos 3 principais erros que acontecem quando estamos a trabalhar com alocação dinâmica de memória. O primeiro é o uso depois do free. Isto é imperdoável. Por quê? Nós já sabemos que o free, ele devolve aquele bloco de memória que a gente alocou para o sistema, para que outro programa possa fazer o uso, ok? Então, quando nós fazemos o free, aquele bloco de memória já não é nosso, ele já foi entregue a outro programa que está a correr no nosso mesmo sistema, que está a correr naquele sistema. Então, não devemos aceder àquela variável, porque ela já não é nossa, ela já não nos pertence, já fizemos o free, ok? Então, vamos aqui ver como é que isso acontece na prática, como é que este erro ali pode vir a acontecer. Então, vamos ter aqui um programa onde simplesmente alocamos, não é? Um inteiro, colocamos ali naquele inteiro valor 1, fazemos o free e depois tentamos colocar naquele inteiro o valor 2. Isto aqui é perigoso. Por quê? Porque depois do free, depois dessa linha 7, o PTR já não nos pertence. O que está lá, aquele endereço já não nos pertence. Agora ele pertence a outro programa. E como podem ver, o meu programa crashou. Ok? Crashou por quê? Deu erro por quê? Porque eu tentei aceder àquele ponteiro depois de fazer free dele. Não devo fazer isso. É proibido. Ok? É ilegal. Então, o que temos de fazer agora é voltar a alocar, dizer PTR recebe malloc de novo, de um inteiro, e só depois disso é que já posso aceder àquela variável e fazer o devido uso. Estamos juntos? Então, não usem um ponteiro depois de fazer free do mesmo. Não é, enfim, não é correto. É incorreto. O sistema não vai permitir que vocês façam isso. Então, dando continuidade, temos um outro erro comum, que é o uso de um ponteiro antes da alocação, que também é a mesma coisa que usar depois do free. Nós estamos a utilizar um elemento que está a apontar para qualquer sítio. A gente não sabe se aquele valor para o qual o ponteiro está a apontar nos pertence, ok? Ou mesmo quando ele tem nulo, não dá para utilizar. Por quê? Porque não nos pertence. Nós temos que fazer malloc. Então aqui teríamos, por exemplo, uma variável a receber, um ponteiro a receber nulo, ok? Ou seja, ela não foi inicializada. Mesmo sendo nulo, mesmo assim, ele recebe lixo de memória. Ou seja, ela aponta para um sítio que nós não sabemos o que é que tem lá. Não nos pertence aquele sítio. Então, se eu tentar aceder a essa variável, também será uma operação super perigosa, porque aquele endereço não nos pertence. Nós não alocamos aquele endereço. Então, não devemos usar um ponteiro antes de alocar. É sempre necessário alocar primeiro e depois é que vamos usar um ponteiro. Senão o programa crasha. Senão o sistema operativo para o nosso programa porque ele está tentando aceder ao endereço de memória e não lhe pertence. E por fim, temos outro erro, que é a questão de vazamento de memória. Ok? O que é um vazamento de memória? Vazamento de memória é uma situação em que nós não temos o controle, em que nós perdemos o controle sobre um ponteiro. E daí não temos como fazer free. Por quê? Você só faz free de um ponteiro que você tem. Se você já não tem o endereço daquela variável, não tem o endereço daquele ponteiro, já não tem como fazer free. Ok? Então isso é o que acontece, é um vazamento. Teremos algo que está fora de controle. E como é que isso acontece? Como é que esse vazamento acontece? Bem, é bem simples. Vamos ter aqui um exemplo em que eu aloco, faço uma aloca aqui, de o quê? De 50 números inteiros. Então, size of int vezes 50. Ok? Estamos juntos aqui? Estamos juntos. Acredito que estamos juntos. Então, coloco ali o número 1 no primeiro elemento e depois faço o quê? Faço ptr, recebo mais uma vez malloc de outros 50 elementos. O que vai acontecer com esse programa? Bom, o que vai acontecer é o seguinte. No princípio, nós estamos aqui a alocar 50 elementos. Estamos aqui a alocar 50 vezes 4. Basicamente, 200 bytes. Então, alocamos ali os 200 bytes, fazemos uso, estamos a fazer uso, fizemos uso, né, na linha 6, e depois voltamos a alocar outros 200 bytes. O que está acontecendo por debaixo dos panos? O ponteiro aqui, ele apontava para o endereço de memória que tinha de fazer free. Por quê? Porque sempre que fazemos malloc temos de fazer free. Então, estávamos a apontar para o endereço que tínhamos de fazer free. Só que, ao invés de fazermos free, antes de fazermos o free, nós voltamos a alocar outro endereço, voltamos a alocar outros bytes.
E a única variável que tinha o endereço daqueles 50 números que colocamos no início era PTR. Então aqui PTR recebeu um novo valor, ou seja, o antigo valor, o valor que tínhamos anteriormente, foi perdido. Já não temos como devolver aquele valor. Não há Ctrl Z aqui, porque PTR já recebeu outro valor, ok? Então, já que PTR já recebeu um outro valor, não temos como fazer free dos primeiros valores. E o que isso significa para o nosso programa? Significa que ele vai dizer ao sistema operativo, significa que ele pediu ao sistema operativo uma certa quantidade de bytes, mas ele já não tem controle sobre esses bytes. Ou seja, ele já não tem como devolver aqueles bytes, ele já não tem como fazer free. E, no final das contas, em o que isso resulta? Resulta em memória que foi alocada, memória que foi pedida para algum uso, mas no final não recebeu nenhum uso. Aquela memória não está sendo utilizada. Ela simplesmente está lá. Se alguém tentar aceder, vão dizer não. Essa memória pertence ao programa do René. Mas o programa do René já não tem como usar aquela memória e ele nem tem como liberar aquela memória até ser terminado. Então, parece simples, não é? Não é simples. Imaginem que isso aconteça num loop. Temos um for, ele corre 50 vezes. E em todas as 50 vezes ele pede memória ao sistema operativo, mas não devolve aquela memória. Ao final das 50 vezes teremos acumulado o tamanho de cada bloco que foi alocado e não teremos como devolver antes do programa terminar. E com o andar do tempo o programa vai acumulando mais e mais valores, vai acumulando mais e mais memória e não tem como devolver aquela memória porque não tem controle sobre aquele ponteiro. Então é muito importante prevenir essa história de vazamento de memória porque o programa vai acabar acumulando memória e não vai ter como devolver. Então esse é um dos erros mais comuns a acontecer ali assim. Um outro erro que eu não coloquei no slide, infelizmente, não sei porquê, é fazer free de um ponteiro 2 vezes. Faz sentido isso? Não faz. Por quê? Porque já fizemos o free. Agora vamos fazer free de algo que não nos pertence? Não, porque, olha só, quando nós fazemos o free de uma variável, ela já não nos pertence. Quando nós fazemos o free de um bloco, ele já não nos pertence. Então, se tentarmos fazer free de novo, basicamente significa fazer free desse bloco, seja lá onde ele estiver. Isso não é correto, não deve ser feito. Isso é ilegal. O sistema operativo geralmente vai parar o nosso programa. E é o caso, é que esse programa vai crashar. Por quê? Porque estamos a fazer free de algo que já teve free anteriormente. Ok? Então também um dos erros que acontece ali, geralmente quando estamos a trabalhar com alocação dinâmica de memória. Ok? Então, por hoje é isto. Vou deixar aqui o meu canimambo, agradecer bastante pela vossa participação, agradecer bastante por ter assistido ao vídeo. Então, se tiverem alguma dúvida, deixem ficar nos comentários. Terei mais que feliz para responder e ajudar com isso. Então, por hoje é tudo. Muito obrigado.